Olha, se você que está aí acessou as suas redes sociais esse final de semana, então com certeza você foi bombardeado por publicações da esquerda progressista e de deputados do PSOL pedindo o fim da escala 6 por 1 de trabalho. Toda a discussão gira em torno de uma proposta de emenda à Constituição da deputada federal psolista Érica Hilton, uma das deputadas mais lacradoras do Congresso, que usa fandoms de divas pop, que são aqueles grupos de fãs de cantoras pop como a Beyoncé, a Lady Gaga, e usa esses grupos para pressionar e para cancelar as pessoas nas redes sociais. Esse é o tipo de militância política que as pessoas que estão propondo essa PEC praticam. Mas eu vou te mostrar agora qual é a grande mentira em toda essa discussão sobre o fim da jornada 6 por 1 e por que a esquerda progressista woke não quer que você descubra que eles estão mentindo para você. Gente, isso é muito importante, então fica aqui comigo, mas antes curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link da nossa live nos seus grupos de WhatsApp para que a voz da nossa indignação possa chegar mais longe. Em primeiro lugar, gente, vamos desbancar de uma vez por todas qual que é a primeira de duas grandes mentiras da esquerda nessa discussão. E a primeira mentira é: não existe PEC do fim da jornada 6 por 1. Como assim, Deltan? Eu vi discutindo isso o final de semana inteiro. Gente, não existe PEC do fim da jornada de 6 por 1. Como a maioria das pessoas vai lá para a internet, para as redes sociais, defender e falar sobre coisas que não sabe e sobre projetos de lei que a pessoa não leu, tem muita gente que não sabe que o que existe, na verdade, é uma PEC que institui a semana de trabalho de 4 dias como obrigatória e reduz a carga horária do trabalhador das 44 horas semanais atuais para 36 horas semanais. Ou seja, seriam aí 4 dias de trabalho de 8 horas, num total de 36 horas. Agora, a segunda grande mentira, que é a pior de todas à esquerda, é que esse projeto vai melhorar a vida de todos nós. Afinal de contas, ele proíbe a diminuição do salário. Ou seja, nós vamos ganhar a mesma coisa e trabalhar menos. Gente, quem não quer? Chama todo mundo para o Brasil, aqui é o lugar. A gente pode fazer uma outra lei, Érica Hilton, bem na linha dessa sua. Vamos fazer uma lei mandando todo mundo ser rico. O que vocês acham? Ou então com um salário mínimo de 100 mil reais por mês para todo mundo. O que vocês acham? Eu quero! Aí todo mundo ficava rico, você conseguiu imaginar? Só que não. É uma ilusão, é uma segunda grande mentira, achar que a lei gera dinheiro. Mas então, Deltan, o que gera dinheiro? O que gera dinheiro é produção de riqueza. Por isso, a remuneração do funcionário sempre decorre da sua produtividade, que é a medida do quanto ele conseguiu produzir de riqueza em uma mesma quantidade de tempo. Por exemplo, quanto que ele produz de riqueza ao longo de um mês. Se um funcionário produz R$ 1.000 de riqueza, tem como fazer uma lei mandando pagar um salário mínimo de 2 mil, de 10 mil reais? Se ele produz 2 mil reais de riqueza, ou 3 mil, tem como mandar pagar 20 ou 30 mil? Olha, a lei pode fazer isso, mas não vai funcionar. Se você aumenta o salário da pessoa para além da produtividade dela, quer porque você aumenta o número do salário, o dinheiro que ela recebe, quer porque você diminui a produtividade, reduzindo o número de dias trabalhados, só existem 3 possíveis resultados. Ou a empresa vai suportar um prejuízo até quebrar, porque lembre, ela está pagando para o cara mais do que o cara produz riqueza. Então ela vai suportar um prejuízo mês a mês até quebrar. Ou então, em segundo lugar, a empresa vai demitir todos os funcionários e vai fechar suas portas. Ou em terceiro lugar, a empresa vai contratar aquelas pessoas, mas fora da CLT, na informalidade, para ela não ter que pagar aquele salário mínimo que é mais caro do que a produção de riqueza daquela pessoa. Não vai pagar os direitos trabalhistas formais. Ah, Deltan, mas não existe outra opção? Olha, até tem, a empresa pode tentar aumentar a sua eficiência, só que nesse caso, o que vai acontecer é que cargos de atendimento vão ser substituídos aí por máquinas, para quem consegue investir nisso, é claro, e quando é possível melhorar a eficiência. Afinal de contas, máquinas não têm direitos trabalhistas e são bem mais baratas no longo prazo, e cada vez vão se tornar mais baratas conforme você aumente o salário ou diminua o número de dias trabalhados do empregado, claro. Então vocês estão entendendo aqui como que tudo isso vai impactar o trabalhador? Vai reduzir empregos, vai reduzir renda, vai reduzir emprego formal.
Como que essa turma lacradora de esquerda, do Todes, tem a cara de pau de dizer que eles defendem os trabalhadores quando a proposta deles vai claramente prejudicar a classe trabalhadora? É muito simples, gente. É impossível reduzir jornada de trabalho semanal e manter os mesmos salários, como que é um pensamento infantil e pouco sofisticado da deputada, que precisava fazer umas aulinhas de economia. A lei não manda na economia, da mesma forma como a lei não manda na gravidade. Não dá para a gente fazer uma lei mandando as coisas caírem para o céu, em vez de caírem para a terra, contra a lei da gravidade. Ou até dá para fazer uma lei escrita, só que essa lei não vai funcionar, porque ela é contra como as coisas funcionam. Da mesma forma, não adianta você fazer uma lei mandando que a economia funcione diferente quando existe um arranjo econômico de como as coisas funcionam. Não adianta fazer uma lei dizendo que todo mundo vai ficar rico, não vai acontecer. Mas, Eltan, como então reduzir jornada ou como aumentar o salário das pessoas? Existe um caminho para isso, sim. Agora, o caminho é aumentando a produtividade. Só que o caminho que a esquerda quer tomar, o atalho da esquerda, não vai levar a isso. Na verdade, vai levar ao desastre, ao oposto. A gente precisa entender que a diminuição das horas trabalhadas acontece normalmente em países desenvolvidos, onde as sociedades enriquecem, o trabalhador e as empresas se tornam mais produtivos dia após dia, mês após mês, ano após ano. Em países como Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Suécia, Bélgica, França, lá o número de horas trabalhadas em um ano tem caído desde a década de 50 de maneira constante, porque lá os trabalhadores vão se tornando cada vez mais produtivos, gerando riquezas para o país. E o que significa ser mais produtivo? Mais uma vez, é criar riqueza com menos esforço, no mesmo tempo trabalhado. A produtividade média, quanto de riqueza que é gerada dentro de uma unidade de tempo. E ninguém está dizendo que os trabalhadores brasileiros precisam trabalhar mais do que já trabalham. Não, não é isso. A gente está falando de eficiência, de aumentar o resultado com o mesmo investimento de tempo. Mas você sabe qual que é a produtividade do Brasil? Eu vou trazer aqui para vocês alguns dados, mas senta aí na cadeira para você ouvir isso. Segundo a FGV, nos últimos 40 anos, a taxa média de crescimento da produtividade do trabalhador brasileiro foi de 0,6% ao ano. Gente, 0,6%. Imagina tudo que a tecnologia trouxe, tudo que máquinas trouxeram, e a gente só aumentou a quantidade de riqueza produzida por pessoa, por trabalhador, em 0,6%, 0,6% ao ano. É uma das mais baixas do mundo. O trabalhador brasileiro leva 1 hora para fazer o mesmo produto ou serviço que um trabalhador americano consegue realizar em 15 minutos. Um trabalhador alemão ou coreano demora apenas 20 minutos. Em 1 hora, o Brasil produz o equivalente a 16 dólares de riqueza, enquanto que lá nos Estados Unidos se produzem 67 dólares. A Noruega produz 75 dólares. Luxemburgo produz 73 dólares. A Suíça produz 70 dólares na mesma hora. Isso quer dizer que precisa de 4 trabalhadores brasileiros para produzir o que um americano produz, ou ainda 3 brasileiros para produzir o que um alemão ou coreano produz. Dentre os fatores que impactam a produtividade estão educação, conhecimento, competências, tecnologia agregada ao trabalho. E como que você mede tudo isso, Deltan? A produtividade do país é medida por um cálculo do total produzido na economia, o valor da riqueza gerada, que chama de PIB, Produto Interno Bruto, com o número total de horas trabalhadas. E, gente, a gente está muito atrás do resto do mundo. E quais são as razões disso? Gente, são muitas. O custo da nossa legislação trabalhista é altíssimo. Vocês sabiam que a nossa legislação trabalhista impõe encargos trabalhistas sobre a empresa de até 90% da folha de salários? Nos Estados Unidos é 9%, na Alemanha é 20%. Isso gera um custo imenso. A gente ainda tem uma carga tributária das maiores do mundo, o que torna tudo caro, inacessível para os trabalhadores, impacta o consumo das famílias. O ambiente de negócios aqui é péssimo. Somos o pior em índice de complexidade de fazer negócios do mundo. Temos ainda a legislação tributária mais complexa. Precisa investir 1.500 horas para calcular e pagar tributos, enquanto a média dos países ricos é 10 vezes menos. A gente não tem segurança jurídica nenhuma, o que reduz o fluxo de investimento estrangeiro para o Brasil, porque ninguém quer investir num país sem segurança jurídica, em que o X, o Twitter, faz uma coisa e você sequestra o dinheiro de uma outra empresa, da Starlink, em que agora, como o STF está decidindo, ele pode mudar o entendimento dos tributos, inclusive rescindir casos já julgados, estabilizados pela justiça, para aplicar o entendimento dele em casos já absolutamente julgados pela justiça. As nossas empresas, elas não conseguem competir nesses termos.
E para o empresário é muito mais vantajoso e lucrativo aplicar o seu dinheiro em títulos da dívida pública, emprestar para o governo a 14% ao ano, do que investir em empreendimento de risco, onde tudo pode dar errado e ele pode acabar quebrado e endividado. Você sabe quantas vezes mais a gente tem de ação trabalhista do que no Japão? O Japão tem pouco mais de metade da nossa população. E sabe quantas ações trabalhistas a gente tem a mais por ano? 10 vezes mais. Não, mentira. 100 vezes mais. Desculpa, mentira também. 1000 vezes mais. Como funcionar? Quer uma prova imensa de que às vezes não gera aumento de salários e renda do trabalhador e da qualidade de vida do trabalhador? Basta ver para onde os trabalhadores vão. Tem um monte de americano vindo trabalhar no Brasil ou tá um monte de brasileiro indo trabalhar nos Estados Unidos? Aqui a legislação é toda regulada, garante uma série de direitos, lá é tudo flexível, lá é tudo solto. E qual é o fluxo do trabalho? As pessoas estão indo para lá ou estão vindo para cá? Estão indo para lá, porque o que gera riqueza e conforto para o trabalhador é produtividade e não leis. E com base em que, então, que a Erika Hilton resolveu propor uma PEC que reduz tanto assim a carga horária do trabalhador e instituiu aí uma semana de 4 dias? Vozes na cabeça dela, não tem nenhuma base, zero na realidade, não tem uma evidência, não tem uma experiência de sucesso parecida no Brasil ou que aplique isso, não tem estudos que embasam isso. Ela tirou de fontes da sua cabeça. Populismo é dizer que vai ajudar, mas quando na verdade aquelas medidas prejudicam. Isso é surreal. Essa proposta do PSOL, na melhor hipótese, vou ser bondoso com ela, é um wishful thinking, é um pensamento ilusório guiado por desejos e não pela realidade. E que, no fim das contas, vai mais prejudicar do que ajudar os trabalhadores. Vocês entenderam? Vocês estão aqui? Se você não entendeu, deixa aqui a sua pergunta aqui nos comentários. E se você entendeu, deixa a sua opinião que nós queremos ouvi-la.